respeito de uma propaganda, do PT que erra ao citar de forma imprecisa o uso de dinheiro vivo para compra de imóveis pela família Bolsonaro. Reportagem aqui do portal UOL. Não foram pagos 25,6 milhões em dinheiro vivo, em valores atualizados, para compra. O número correspondente ao valor total dos imóveis com correção monetária. Os 51 imóveis custaram, de acordo com a nossa reportagem, no total 13,5 milhões de reais, de acordo com as escrituras. A parte em dinheiro vivo dessas transações é de pelo menos 5,7 milhões. Se corrigidos pelo IPCA, a partir da data da compra de cada imóvel, os valores equivalem a mais de 11 milhões de reais em dinheiro vivo, de um valor total de 25,6 milhões dos imóveis. Continua sendo um valor bastante alto, né, Josias? Mas o fato é que a campanha está usando aí, né, esse valor total, esse dado que é impreciso, para falar a respeito dessa compra de imóveis aí, que precisa, né, pelo Clã Bolsonaro. O Clã Bolsonaro deve, claro, mostrar a origem desse dinheiro, né? A reportagem do UOL questionou a origem, pediu um posicionamento e até o momento a gente não recebeu esse retorno. Bolsonaro fala que, com ele, não tem corrupção. Então, como ele explica a corrupção no Ministério da Educação, que trocava verbas públicas por barras de ouro? Como ele explica decretar sigilos de 100 anos em diversos escândalos do seu governo? Como ele explica o caso das rachadinhas? E como ele explica que sua família comprou 51 imóveis pagando em dinheiro vivo? Bolsonaro não engana. É escândalo tamanho família. Tá aí o trecho da propaganda do ex-presidente Lula, para o Josias poder comentar também. Os dois lados estão... a campanha está entrando numa fase que virou uma espécie de gincana, em que o sujo e o mal lavado jogam lama um no outro, né? Os dois lados têm contas a ajustar nesse tema da corrupção, e em relação à notícia que o UOL divulgou, os dois lados estão distorcendo o noticiário para tentar extrair dele o que é mais conveniente para cada comitê. Então, o Bolsonaro, ainda outro dia estava o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, a falar sobre esse levantamento, e ele diz, tem cunhado, tem ex-cunhado. O levantamento é muito específico aos familiares, mas há corrente, né? Também disse, é moeda corrente, na verdade, as pessoas estão confundindo, né? Tentou emplacar essa narrativa também. Então, há os parentes do presidente, há o presidente, há os filhos do presidente, está tudo muito especificadinho, tem a documentação, aí tem o valor que foi pago lá na origem, lá atrás, o valor corrigido, que chega a 25,6 milhões de reais. Aí o Fábio Faria fala, não, mas em dinheiro vivo nós fizemos uma conta aqui, dá só 2 milhões e um pouquinho. E não é verdade, a parte em dinheiro vivo chega a 13 milhões, 11 milhões de reais, uma cifra importante, mais de 10 milhões de reais em dinheiro vivo. Aí ele diz moeda corrente, isso o próprio Bolsonaro, numa sabatina na Rede TV, diz, não, moeda corrente pode ser dinheiro vivo, pode ser DOC, pode ser cheque, e não é só, a reportagem é muito específica, se baseou nas escrituras, em depoimentos, na coleta de depoimento das pessoas que participaram das transações, quer dizer, está tudo muito explicadinho. Cabia ao presidente da República explicar, olha aqui, o UOL está dizendo isso, a notícia está dizendo isso, nosso dinheiro veio daqui, essa casa foi comprada assim, esse apartamento foi comprado assado, mas eles não explicam nada. Eles ficam, o Fábio Faria diz, queremos um debate com o Lula para discutir corrupção. E, de outra parte, vem o PT, também trata tudo como se fosse dinheiro vivo, já leu, ninguém é analfabeto, leu a reportagem, mas sabe que se for específico, terá menos impacto, então tenta dar mais
grandiloquência ao que já é muito grave. Não precisa exagerar. O que está ali já é muito grave, assim como são graves também as acusações feitas em relação ao PT. Aí uma coisa curiosa, Gabriela, é que o Fábio Faria, quando alguém mencionou, numa entrevista que ele deu ao UOL ainda outro dia, mas tem lá a mansão do Flávio Bolsonaro, aí ele diz, não, o Flávio Bolsonaro já foi, os casos dele foram analisados pela justiça, já está respondido. O Flávio Bolsonaro, ele é um inocente sui generis, porque ele não quer um julgamento, ele quer matar as provas. Matou provas no STJ, matou provas no STF, então ele não foi submetido a nenhum tipo de julgamento. Na prática, ele tem uma situação análoga à do presidente Lula. Ambos se consideram inocentes sem que o julgamento tenha sido levado até o final. O do Lula prescreveu, depois que o STF anulou sentenças, e o Flávio Bolsonaro jamais foi julgado, porque ele adota o sistema de questionar os processos do ponto de vista processual, nunca questiona o mérito das provas. As provas são muito abundantes e muito contundentes. Então, os dois frequentam o noticiário em posições análogas. Como disse no início, é gincana de sujo contra mal lavado, Gabriel.